Olá, meus amores, tudo bom com vocês? A nossa aula de hoje é sobre Sol, fonte de luz e calor e temperatura. Esses assuntos estão no livro integrado nas páginas 270, 271 e 273, ok? Então, olha só, o Sol é nossa fonte de luz e de calor, certo? Isso a tia já falou antes, né? É ele que ilumina e aquece a superfície da Terra e tudo que existe em nosso planeta, ok? O Sol é a estrela, né, que é a fonte da luz e do calor para nossa Terra, ok? Sem ele, a nossa Terra não existiria, tá? Mesmo que ele, oh meu Deus, tia, mas é muito quente, é por causa dele que tá quente? Talvez, né? Não só por ele, mas por conta da poluição. Mas, né, ele é fundamental para que o nosso planeta continue tendo vida, ok? O calor, ele também é necessário, tá, para a nossa vida. Tanto nós, os seres humanos, quanto animais e plantas. Não pode ser só frio, né? Se fosse só frio sempre, acabaria não existindo vida. O calor do sol não chega a todos os lugares com a mesma intensidade, ok? A nossa Terra, a gente sabe que ela é redonda, não é isso? Então, a luz do Sol e o calor do Sol não vai chegar em todas as partes com a mesma intensidade. Olha só, aqui no centro vai chegar com mais força, porém aqui, ó, nesse ponto e nesse ponto, que são os polos da nossa Terra, a luz vai chegar com menos intensidade. Percebam que aqui tem mais luz e aqui não, olha só. Então, aqui nesses dois polos vai ser mais frio, ok? E aqui no meio vai ser mais quente, porque a luz chega com mais intensidade. E agora vamos para calor e temperatura. Em um mesmo local, ao receber a mesma intensidade de calor solar, alguns componentes do ambiente, como o ar, o solo, a água ou quaisquer objetos, podem ser mais aquecidos e outros menos aquecidos. Então, olha só, mesmo estando no mesmo local esteja fazendo muito calor, né? Ou uma quantidade determinada de calor, alguns objetos que estão presentes, né? Alguns componentes também que estão presentes naquele local vão aquecer de forma diferente, ok? O ar vai ficar mais quente, o solo talvez fique mais quente do que o próprio ar, a água não fique tão quente quanto o solo, tá? Então eles variam, ok? O calor varia, a absorção de calor varia, né? Nesses componentes do ambiente, ok? Por isso que às vezes a gente tá em um lugar que tá muito calor, né? Por exemplo, uma praia, e quando a gente entra na água, a água não tá tão quente assim quanto estaria do lado de fora, né? Na terra, na areia do mar, né? Na areia da praia. Quando a radiação do Sol atinge o material, parte dela é refletida e volta para o ambiente. Outra parte é absorvida pelo material. Então, olha só, gente, como a tia falou, né? Quando o calor bate em determinado objeto, ele absorve esse calor e uma parte dele e outra parte é refletida, ok? E volta para o ambiente. Por exemplo, as cores branco e preto, ela absorvem calor de forma diferente, ok? O preto, ele absorve mais calor do que reflete, e o branco reflete mais calor do que recebe. Por isso que em dias muito quentes, a gente evita usar roupa preta, porque aí a gente vai ter mais calor, porque o preto absorve mais calor, tá? Assim como também a areia e a água. A areia absorve mais calor e a água absorve menos calor. Então, ela aquece, né? A areia aquece mais rápido do que a água. Em algumas situações, é possível distinguir pelo tato se o material está se aquecendo ou se resfriando, né? A gente tocando nele, a gente sabe se ele está muito quente, se ele está muito frio, né? Por exemplo, um copo, uma panela, né? Agora, se for muito quente, se tiver acabar saindo do fogão, não pode tocar, né? Senão vai se queimar aí, tá? Mas para ter certeza e medir corretamente o aquecimento, é necessário usar um termômetro, né? Se a gente quiser saber a temperatura exata de um determinado objeto ou de um determinado componente, né? Por exemplo, a temperatura da água, né? A gente usa um termômetro. Por isso que às vezes quando a gente tá com febre, né, que tá um pouquinho mais quente, quando a mamãe quer saber a temperatura que a gente tá, a gente usa o termômetro, ok? Então, olha só, aqui eu trouxe alguns exemplos de termômetro, tá? Esse rosinha aí embaixo é o termômetro de mercúrio,
tá? E o de cima é o termômetro digital. A gente usa para quando a gente tá com febre, não é isso? Ou também para medir temperatura de alguns alimentos, da água, tá? Então, olha só, a nossa atividade é na página 273. Vocês vão assistir esse vídeo, responder essa atividade e na hora da videochamada a gente vai corrigi-la, tá certo? Beijinho pra vocês. Tchau, tchau!